Fala pessoal, eu vim aqui trazer para vocês um caso de análise termográfica. Esse aqui é um quadro de distribuição de ar-condicionados e é um estabelecimento muito grande, então a gente vai ver que tem muita carga, uma carga elevada. E aí, para você ter ideia, a corrente média aí desse quadro gira em torno de mais de 1000 amperes, certo? 1100, 1200 amperes. E aí a gente vai analisar e ver o que é que a gente vai tirar de informação desse caso aqui, tá bom? Para você ter ideia, eu vou colocar aqui a imagem real tirado da câmera. Então isso aqui a gente vê que são 4 cabos por fase, certo? Com a bitola bem elevada. Aqui o barramento 1, barramento 2, o barramento 3 da fase ABC ou RST, como vocês preferirem. E aqui a parte de trás do quadro, tá bom? Então aqui a gente vê a placa de montagem, o disjuntor geral está do outro lado, certo? E aqui é a parte de trás do quadro com os barramentos e as conexões, tá bom? Então como é que a gente vai analisar? A gente vê que a temperatura máxima do quadro já gira em torno de 84,8 graus Celsius. Ou seja, a temperatura máxima dessa imagem aqui, se a gente colocar, por exemplo, um quadrado aqui abrangendo todo o ponto de interesse, a gente vai ter que a temperatura máxima está aqui na placa de montagem, 84,8, certo? Mas vamos ver os elementos de interesse que são os barramentos. Eu já coloquei aqui no ponto máximo, de máxima temperatura de cada barramento, e a gente vê 65,9, 74,3 e 69,2. Então a gente vai investigar o que está acontecendo aqui, certo? Eu preparei uma planilha aqui de Excel só para a gente analisar melhor as informações, certo? A gente tem a imagem fotográfica e a imagem termográfica. Tá ao contrário aqui, já vou ajeitar. Pronto. Certo? Temperatura ambiente, 34,9. Isso aqui a gente tem que fazer com o termohigrômetro calibrado, tá? Emissividade 0,85. E aí, bola para frente. Vamos lá. Tipo componente barramento, distribuição, MTA. O que é o MTA? Máxima temperatura admissível do componente. Ou seja, cada componente você vai ter uma temperatura máxima admissível. Se é barramento de cobre, se é cabo com isolação de PVC, se é cabo XLPE, se é cabo HPR. Então, cada um vai ter uma temperatura máxima admissível. Inclusive, componentes de proteção e correção, como disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores, que são componentes de transformação, a parte também de correção de fator de potência. Você tem temperaturas máximas para células capacitivas, certo? Então a gente vê o quê? Que a temperatura dos barramentos, né, dos pontos de interesse, tá 83% da temperatura máxima admissível. Isso aqui já gera uma prioridade 1 de correção, prioridade de emergência, certo? Só pela imagem aqui, certo? Pela máxima temperatura admissível. Então, o que a gente vai ter aqui? Mas como vou analisar isso aqui? É um ponto quente? É uma sobrecarga? É um ambiente? É, por exemplo, limpeza, reaperto? O que é que a gente vai ter que fazer aqui para solucionar o problema? Medição das correntes. A gente vai ter aqui as 4 fases, certo? E aí, a gente, no momento da medição, certo? A gente estava medindo por volta aí de entre 800 e 850, podendo chegar até quase que 900 amperes no total, certo? O barramento. Esse barramento, a gente vê que, pelas dimensões dele, a gente consulta o fabricante e vê que ele é 2 barramentos para conduzir toda a corrente do quadro. E cada barramento, conforme o fabricante, é 540 amperes. Então, o total de corrente, capacidade de condução de corrente desses barramentos vai ser 1080 amperes. Então já está bem próximo aqui do limite, certo? Quando a gente olha no multimedidor, o que a gente vê? Então, olhando para a foto do multimedidor, essa aqui é a corrente máxima que passa no quadro, certo? Não foi no momento da medição, mas a gente pegou aqui um máximo de corrente que está passando, 1400, 1300, chegando até 1500 amperes cada fase, certo? Isso aqui já é uma pista do que está acontecendo. Vamos lá. Outro critério, componentes semelhantes. Então a gente mede cada barramento e vê a diferença de temperatura entre eles. Você vê que estão todos mais ou menos ali na mesma temperatura, uma diferença de menos de 10 graus entre cada barramento. Então, dificilmente vai ser um desbalanceio de fase, certo? Vamos olhar o próximo critério, máxima temperatura ambiente. A gente vê que é 40 graus, ou seja, quase 40, né? 39,40 aqui. Ou seja, a temperatura ambiente está em 34,9 e a temperatura do
do quadro está a 74,3. Isso não é a máxima do quadro, é a do componente que a gente está analisando, porque o quadro está a mais de 80 graus, a gente viu, certo? Então, pelas características e pelo que a gente viu aqui, capacidade de condução dos cabos, certo? O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma sobrecarga, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Fazer uma ampliação, talvez uma redistribuição de carga, talvez fazer ali um planejamento de funcionamento das máquinas, certo? Porque aqui já está no limite, né? Pela medição das coisas aqui a gente já deveria saber. Então a gente coloca prioridade 1 e as recomendações e as ações para o nosso cliente, certo? Então, isso aqui é um caso bem legal da gente analisar, né? Então, poderia ser outras coisas? Poderia ser, por exemplo, estar perto de uma caldeira, estar perto de uma máquina que aquece muito, só que o ambiente não era desse tipo, né? Não tinha nada ali que pudesse sobreaquecer o painel. Então, a gente vê que realmente vai ser ali a sobrecarga efetiva ali do painel. Então, a gente vai precisar fazer aí alguma ação para poder corrigir esse problema.